Voltei. Deixa eu desativar aqui. Bom, então basicamente, né, para encerrar o esqueminha é isso, né? Então, eu tenho aqui a doença hepática gordurosa não alcoólica, que aí quando o paciente já desenvolve a doença, o que é que acontece? Um dano nas células do fígado. Então, o que é que acontece com essas células do fígado? Inflamação, né? Alterações morfológicas, né? Necrose, apoptose e fibrose e cirrose, tá? Então, ou seja, esse quadro, né, a gente vê que a fisiopatologia da doença hepática gordurosa não alcoólica, no final das contas, né, da obesidade que levou todo esse carnaval, a gente vai ver que no final, o que é que eu tenho? Ácidos graxos, gordura. E aí essa gordura, ela vai levar um dano na célula. O que é que vai acontecer? Gente, essa célula, ela vai começar a necrosar, né? Necrosar e também vai se transformar em um tecido fibroso. Então, ou seja, uma célula morta. Então, eu tenho um hepatócito que quando chega a gordura, o que é que vai acontecer? Ele vai deixar de ser uma célula hepatócita viva e vai se transformar num tecido conjuntivo, um tecido morto, que é a fibrose. E aí, essa fibrose, um certo tempo, ela for evoluindo, ela vai para uma cirrose, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Aí eu já falei da questão das frutas, da coloração verde, né? Que tem que ter nos alimentos, couve, brócolis, repolho, tudo isso tem que estar no cardápio do paciente para fazer essa ação detox, né? Como eu falei dos glicosinolatos, que é importante colocar para esse paciente, tá? Em relação ao carboidrato, continua a mesma coisa, normoglicídica, mas de baixo índice glicêmico. Continua sendo hiperproteica só se ele tiver na esteatohepatite. Se ele tiver um processo já de inflamação, você deixa hiperproteica. Se ele não tiver no processo de inflamatório, né, esteatohepatite, se ele tiver só como posso dizer, tem um quadrozinho que eu gosto aqui, só um minutinho, tá, minha gente? Me dê. Que é um quadro que eu gosto. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver. É isso aqui. E aí, o que acontece? Na esteatose hepática, né? Mas também tanto na esteatose hepática, alcoólica e não alcoólica, a dieta é a mesma. Não tem diferença de uma para outra, né? Mas assim, a proteína, ela é normoproteica. Quando é que ela vai ser hiperproteica? Se ele tiver no esteatohepatite, né? Então, lembra que ele pode... Se o paciente tiver só esteatose hepática, seja ela por álcool ou não, por alimentação, você deixa normal, tá? Então, até 20%, de 15% a 20%. Ou até 1 grama por quilo de peso, né, para paciente. Agora, se esse paciente, ele evolui para uma esteatohepatite, ou seja, IT, aí você bota, ele entrou, ou seja, esse fígado, além de acumular gordura, ele tem, como eu falei anteriormente, além dele ter acumulado gordura, ele entrou no processo de inflamação, aí você coloca uma dieta hiperproteica, certo? Bom, deixa eu ver se ficou faltando aqui. Deixa eu mostrar resumidamente a dietoterapia, né, desse paciente. Gente, lembrando que isso aqui serve para esteatose hepática, seja alcoólica ou não alcoólica, tá? Em relação à energia desse paciente, é de acordo com o peso, tá? Então, como assim de acordo com o peso? Energia. Aquilo que eu já falei, que aí vocês não podem, pelo amor de Deus, ir embora pro estágio sem aprender isso, né? De 25 a 30, se o paciente for o quê? Eutrófico. Não é conforme o peso? Se ele for obeso, eu uso 20 quilocalorias por quilo. Não é possível, eu repito isso tanto, né? É possível que você não aprenda. Né? E se o paciente for desnutrido, você usa de 30 a 40 quilocalorias por quilo. Então, como é que calcula esse VET de um paciente desnutrido? Pega 30 e multiplica pelo peso.
tá? Então, a energia vai variar conforme o quê? O peso do paciente. Vou botar aqui, depende do peso do paciente ou do estado nutricional. Mesma coisa, tá? Proteína. Quanto que eu dou de proteína para esse paciente? Né? Ela é normo, tá? Então, quanto que eu boto de normo para esse paciente, né? De 15 a 20%. Ou você pode colocar aqui de 1 grama por quilo, tá? Fibra, quanto que você tem que botar de fibra? De 20 a 30 gramas, né, de fibra. Gente, obrigatoriamente você tem que bater fibra, né? Um paciente que tem, como a gente viu, que eles têm, como eles entram no processo de inflamação, e essa inflamação atinge o pâncreas, e ele, né, tem uma resistência à insulina, você tem que bater fibra obrigatoriamente, né, de 20 a 30 gramas. Isso é muito fácil bater, tá? Então, colocar as fontes de fibras também, prebióticos, né, como alho, cebola, farelo de aveia, né? A farelo de aveia tem muita fibra, né? Tem muita beta-glucano, né? Chicória, alcachofra, cogumelos, né? Então, tudo isso aumenta muito o aporte de fibra, né, do paciente, certo? Gordura para esse paciente. Quanto que eu boto de gordura? Até 30%, tá? De 20 a 30%. Na hepatite, a gente viu que a gente pode chegar a 35% se você colocar gordura boa. Se você for colocar gordura ruim, na verdade, eu não vou dar nem trabalhar com essa hipótese. Você vai botar gordura ruim pro paciente, né, doido. E aí, a gordura desse paciente com esteatose, seja ele esteatose alcoólica e não alcoólica, gente, entenda uma coisa. Se ele tá com acúmulo de gordura, seja ele pelo álcool ou pela alimentação, acumulou gordura. Esse álcool, por exemplo, se fosse pelo álcool, ele acumulou gordura pelo álcool. Mesma coisa. Então, a dieta, essa aqui que a gente tá trabalhando, né? A dieta tanto para esteatose alcoólica e não alcoólica, tá? Então, a doença como eu falei para vocês, é a doença hepática gordurosa não alcoólica e também alcoólica, serve para as duas, certo? Então, o máximo até 30%. Na hepatite, você pode ir um pouquinho mais, até 35%, mas botando gordura boa. Na esteatose, em todas as situações, seja por álcool ou não, o máximo é 30%. Ah, Paulo, mas eu vou usar a melhor gordura do mundo. Não interessa, é 30%, tá? E aí, gente, uma coisa que é muito importante, né, que eu falei aqui pra vocês, né? Carboidrato. Quanto que eu boto de carboidrato? 45 a 65. Qual é o ideal? Geralmente, minha gente, se recomenda 50, né? O ideal é você não passar disso. Entre 45 e 65, mas o 50 é um dos mais utilizados. Carboidrato, o açúcar. Quanto de açúcar, né? Ofertar no máximo 5%. Gente, existe aquela briga, né? Quem é pior, né? Que se é o adoçante, se é o açúcar. Gente, esses adoçantes artificiais, né, eles são péssimos. Então é melhor a pessoa assim, né? Na verdade é o sujo falando mal lavado. Mas sinceramente ainda é menos ruim, né? Eu digo assim, se a gente pode dizer isso, é usar o açúcar mesmo do que os adoçantes artificiais. Ah, Paula, mas ele vai usar um adoçante natural, como o xilitol, o eritritol, o sorbitol. Certo, ele tem dinheiro para isso? Massa, compra. Mas às vezes eu tô trabalhando com um paciente, né, que ele não tem condições de comprar um xilitol, tá? Então ele não tem R$100 para comprar num pacotinho daquele. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar com açúcar, às vezes muito no SUS, mas incentivando para que ele use no máximo até 5%, reduzir. Às vezes ele usava 4 colheres de açúcar, a gente, vamos reduzir aqui para 2, no outro mês reduz para 1. E aí vamos tentar adoçar aqui com óleo de coco, vamos tentar fazer, e aí vai, gente, fazer reeducação nutricional, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Carboidrato, né, de 45 a 65, isso para esteatose alcoólica e não alcoólica, 45 a 65, no máximo 5% de açúcar simples, fibras de 20 a 30, gordura, tá vendo? Até 30%. Agora, cuidado, que essa gordura saturada, né, aqui tem a diferença, né, a gordura saturada é até 10%, né, tem que ser abaixo de 10%. Então, por exemplo, leite e carne, né, entra aqui, né, então ter esse cuidado. Óleo de coco também entra aqui e o cacau entra aqui.
Aqui é o monoinsaturado, né? A gordura monoinsaturada, que é a melhor que tem que ser abaixo de 20%. Então, é entre 10% e 20% a recomendação, né? O ideal. O ideal é usar uns 13%. E aqui nós temos a poliinsaturada, que é o ômega 3 e o ômega 6, que é abaixo de 10% do VET. Geralmente a gente bota o que sobra, tá? Proteína normal de 15 a 20, né? 1 grama por quilo de peso, certo? Os compostos bioativos, meio que eu já falei, né? Do roxo, do verde, do amarelo. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Tá. Em relação às vitaminas e minerais, não necessariamente precisa suplementar, só se ele não tiver uma boa ingestão por via oral. E nesse caso a gente usa a DRI. A professora, a senhora falou que a gente não usa a DRI em nutrição clínica de forma nenhuma, que a gente usa Harris Benedict para calcular VET, certo? Mas para micronutriente não existe só existe a recomendação da DRI. Então, para bater micronutrientes, a gente usa a DRI mesmo. E geralmente se indica de 4 a 5 porções de frutas para bater essas recomendações de vitaminas e minerais, tá? Bom. Deixa eu ver aqui. Vou voltar. Ômega 3, eu falei, né? Se pode suplementar ômega 3, é recomendado, né? Porque aí esse paciente, ele é um paciente inflamado, então se recomenda ômega 3. Paula, se recomenda soja, 25 gramas dia, né? Então, a soja ela é um alimento funcional que ela reduz a dislipidemia. Então, como esse paciente tem um excesso de triglicerídeos, seja pela alimentação ou pelo álcool, então é importante colocar 25 gramas dia de soja, porque ele baixa, né, os níveis de triglicerídeo, tá? Então, é um alimento funcional bem importante. A aveia, a gente já discutiu, né, que é a beta-glucano, sempre nesse paciente, e a atividade física também, né, que aí ajuda a melhorar a pressão desse paciente. Bom, deixa eu ver aqui, porções de frutas já falei, que é de 4 a 5, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Isso aqui eu já falei, dos industrializados. Gente, uma coisa que deve ter cuidado é jejum prolongado, tá? Então, vocês sabem que o que acontece quando a pessoa faz jejum intermitente? Eu não sou contra, tá? Mas não no quadro de esteatose hepática. Isso aí é terrível pro paciente. Então, um paciente que tá querendo emagrecer e vai fazer um jejum intermitente, bacana, né? Então, serve para rejuvenescer, restaurar alguns processos neurais, então é bom para memória, é bom para o emagrecimento. Então, por exemplo, quando o indivíduo faz 2 vezes por semana um jejum intermitente, dias alternados, um jejum de 14 horas, por exemplo, não que ele vai compensar, né? Porque tem coisas que não dá certo para todo mundo. Às vezes tem paciente que faz um jejum intermitente, fica 14 horas de jejum, mas depois quando vai se alimentar como um boi. Não, é para você comer normalmente, como se aquela refeição não existisse, né? Então, como se você tivesse feito a refeição ao longo do dia, né? Então, não faz sentido fazer esse mecanismo compensatório. Não comi agora, mas eu vou comer agora o dobro. Não, aí também não faz nada, tá? Então, o jejum intermitente, nesse caso, para quem quer emagrecer, é interessante. Agora, você aplicar isso para um indivíduo que tem esteatose hepática não é bacana. Por quê? Porque vocês entendem que quando eu faço jejum prolongado, um jejum intermitente, por exemplo, eu vou queimar a gordura, né, mais do que quem não tá fazendo. E quando eu queimo gordura, isso aqui é o que, gente? Triglicerídeo. Quando eu quebro o triglicerídeo, eu libero o quê? Ácidos graxos. Ácidos graxos vai pro fígado. Minha gente, ácidos graxos é gordura, vai pro fígado. E isso pro fígado já tem gordura. Então, acumula mais gordura ainda. Então, não é sentido de usar isso para um paciente com doenças hepáticas, tá? Bom, deixa eu ver se ficou faltando aqui. Falei a questão do chá verde, o chá preto, né? Todos são alimentos funcionais, bem bacanas, assim,
Eu vou mostrar aqui para vocês a tabelinha de alimentos funcionais, bem interessantes de usar para esse paciente, né? Então, aqui tem alimentos, né, de ação detox, né? Então, a gente tem o chá, além do verde, né, do glicosinolato, tem o que a gente pode utilizar: o chá verde, a fruta cítrica, né, a fruta vermelha, né, o chá preto, tem o alecrim, as oleaginosas, a soja, que também diminui triglicerídeo, o peixe, né, e os alimentos orgânicos, né? Então, outra coisa também, alho, cereais, né, cebola, linhaça. Então, todos eles têm ação detox, principalmente de coloração verde, tá? E aí, que aqui tem alguns alimentos, né, funcionais que devem ser utilizados, né? Então, agrião, mostarda, brócolis, nabo, couve, rabanete, tudo isso é importante, né, para esse paciente, porque tem uma ação detox, né, sobre o fígado desse paciente, certo? Os terpenos, né, que é a laranja, o limão, também tem uma ação antioxidante, né, para esse paciente. Bom, Paula, esteatose hepática alcoólica ou doença gordurosa hepática, né, alcoólica. A dieta é a mesma, eu não vou repetir isso tudo que eu tava falando agora não, eu não sou doida, mas a causa é diferente, né? A gente viu que a causa da esteatose hepática não alcoólica é diabetes, hipertensão, obesidade, má alimentação. Mas a doença gordurosa hepática alcoólica, qual é a causa? Todo mundo já sabe, o álcool. Então, qual a quantidade de álcool, né, que geralmente, né, tem acometido, né, que leva ao quadro, né, de esteatose, né, por conta do álcool? É geralmente 80 gramas de álcool, né? Então, se a gente ingerir 80 gramas de álcool todo dia, que a gente já viu, que é uma garrafa e meia de vinho, né? A gente viu que ali é de 5 a 8 doses de uísque, então, e 2 litros de cerveja. Então, se você ingere isso por vários anos, né? Como a gente viu, 10 anos, 15 anos, 20 anos, tem uma alta ingestão desse álcool, provavelmente o indivíduo ele vai ter uma esteatose hepática alcoólica, né? E aí, gente, lembrando uma coisa importante que eu falei pra vocês é em relação à mulher. Então, a mulher metaboliza bem menos. Então, quanto que a mulher ela pode ter uma esteatose, né, hepática alcoólica? No homem, né, 80, né? Na mulher com 40 já pode desenvolver, né, uma doença aqui gordurosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ui, caiu meu lápis. Doença gordurosa hepática, né? Agora essa é alcoólica, tá? Então, quanto, né? Para homens de 60 a 80 gramas de álcool e para mulheres de 40 a 60 gramas de álcool. Já pode levar para um caso de doenças hepáticas, né? Alcoólica, né? Uma doença hepática, a doença gordurosa hepática alcoólica, né? E aí, gente, tem que ter alguns cuidados também, que às vezes a pessoa não ingere. Por exemplo, a mulher não ingere 40 gramas a 60 gramas de álcool todo dia, mas ela faz algumas atrapalhadas. Por exemplo, farra alcoólica, né, minha gente? Então, por exemplo, o indivíduo não é acostumado a beber. Aí vou pegar um dia aqui, vou pegar para Cristo. Agora é Natal, vou me acabar agora. Pronto. Farra alcoólica, isso já pode evoluir para um quadro, né, de esteatose hepática alcoólica, quando faz uma farra alcoólica. Como também misturar, né, minha gente? Misturar bebidas, né? Então, esse mix de bebida é algo que pode levar, digamos assim, bebida aqui, né? Quando ele fala aqui, bebidas alcoólicas de tipos diferentes. Então, você mistura, faz uma mistura de uísque, cachaça, absinto, cerveja, não sei o quê. Quando você faz uma mistura de bebidas, também pode levar a um quadro de doença gordurosa hepática alcoólica. Tá? Então, as farras também, não é só ingerir álcool todo dia, não, mas as farras alcoólicas e a mistura de bebidas pode acelerar esse processo de esteatose, né, hepática alcoólica, né? Então, esteatose hepática alcoólica ou doença gordurosa hepática alcoólica. Bom, e aí a dieta que a gente já viu, que é a mesma, certo? Bom, para quem vai fazer a prova de residência, eles pedem direitinho a fisiopatologia, tá? Então, eu vou distinguir aqui da doença hepática. Como seria a fisiopatologia? Então, aqui tem o álcool, né? O etanol
E aí o etanol, ele vai ser transformado, isso no fígado, tá? No etanol vai ser transformado em acetoaldeído, tá? E aí esse acetoaldeído vai se transformar em acetato, que vai produzir, esse acetato vai ter um efeito tóxico, né? Direto, e vai necrosar, né? Vai matar as células do fígado, né? Os hepatócitos, tá? E também nesse processo, gente, libera-se muito NAD, tá? Então, por exemplo, quando eu vou formar o etanol, ele forma o acetoaldeído, nesse processo se libera muito NAD, né? E aí esse NAD, gente, leva a vários processos, como hipoglicemia no paciente, tá? Então, por isso que a gente vai ver que a quantidade de carboidrato vai ser maior nessas situações. E aí, se o paciente apresentar uma hipoglicemia, né? A gente viu que ele pode ser de 45 a 65, né? O carboidrato. Enfim, então, esse acúmulo de NAD, ele pode diminuir a gliconeogênese, e aí isso pode levar a uma hipoglicemia, e ele pode aumentar a lipogênese. E isso pode levar a um acúmulo de quê? De gordura, esteatose hepática, que é acúmulo de gordura nesse indivíduo, né? E aí esse NAD aumentado também pode levar a um quadro de dislipidemia, tá? É isso. Menina, gambiarra. Meu Deus do céu. Tá meio troncha a professora de vocês, mas assim mesmo. Deixa eu ver se falam aqui. Gente, o acúmulo de álcool, né? O excesso de etanol vai aumentar o processo inflamatório também, como a gente viu que na doença, né, na esteatose hepática, né, por conta da alimentação, a gente viu que na obesidade leva ao aumento das citocinas, interleucina 6 e 1 e 4. O álcool também faz isso, o processo inflamatório também faz, tá? E ele também aumenta a produção de colágeno, tá? Então, o álcool, ele, além de aumentar, né? Então, o álcool aumenta essas citocinas inflamatórias, então, ou seja, esse paciente pode ficar diabético. E ele também, né, aumenta a produção de colágeno. E o acúmulo de colágeno, você sabe que colágeno, ele vai fazer o tecido conjuntivo. O acúmulo de colágeno no fígado vai fazer que ocorra o quê? Fibrose do fígado. Ou seja, morte do hepatócito. O hepatócito vai deixar de ser uma célula viva e vai se transformar numa célula fibrosa. Ou seja, uma evolução para cirrose. Tá? Então, por isso que o paciente vai evoluindo para cirrose. E aí, num quadro de cirrose, gente, o fígado já tá todo o colágeno, tomou conta de todo o fígado. E aí, esse colágeno, é um tecido fibroso. Então, ou seja, ocorreu morte de todo o fígado. E aí, se não entra no processo de cirrose, é óbito, tá? Ou faz o transplante ou é óbito. Não der tempo, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já falei, então vou passar. Gente, uma coisa que é importante é que nessas doenças hepáticas, todas elas, pode acontecer de o paciente ele ter o acúmulo de líquido, que a gente chama de ascite. Então, geralmente a gente tira o sal desse paciente. Não que a gente tira 100%, mas a gente deixa uma dieta hipossódica. 2.000 miligramas, né, de sal, tá? Então, no máximo, 2 sachês daquele de sal. Aquele sachê tem 1 grama, né? Então, 2 sachêzinhos daquele no máximo. Mas isso, minha gente, para o dia todo, tá? Para todas as preparações. Né? E quando o quadro é muito grande de edema, de ascite, aí você só libera um mesmo, tá? Aquele sachê. E às vezes o paciente, você dá um sachê pro paciente, ele pega, usa de uma vez. Aí acho que foi de manhã macaxeira pra ele usou, desculpa, viu, minha gente, da minha alergia. Ai, Jesus. E aí a gente deu o sachê, ele tava com ascite, deu um sachê de sal. Aí ele foi a macaxeira, ele jogou na macaxeira inteira. E eu tinha explicado pra ele, só olha, esse sal é pro dia inteiro. Aí quando foi na hora do almoço, ele não vai pedir mais. Almoço, eu disse, olha, ainda tem o almoço, ainda tem o jantar, ainda vem a ceia, não tem mais sal pro senhor não. Por quê? Porque eles acumulam líquido, né? Então, e por que eles acumulam tanto líquido, né? Esses pacientes, né? Então, uma das razões aqui... Vou mostrar aqui pra vocês.
Aqui é um indivíduo normal, né? E aqui é um indivíduo com ascite, né? Então, o que é que acontece? Essas interleucinas, né, em processos inflamatórios, eles vão, como eu posso dizer, eles vão interferir no transporte da água, na osmose. Então, é muito comum esse paciente ter o quê? Acúmulo de líquido, né? Então, a gente vê aqui no processo de ascite, tá? Então, tem que fazer a restrição aí de sal desse paciente. Uma outra coisa também, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é comum, é o paciente com varizes esofágica, tá vendo? Principalmente quando ele tá perto da cirrose, tá? Tanto a hepatite, né, como a esteatose hepática, né, alcoólica e não alcoólica, pode, né, essas doenças hepáticas, mas quando ele estiver perto, ele pode entrar nessa parte de varizes esofágicas. Então, como seria, né? Eu tive um paciente que chegou um quadro assim, mas o dele foi por esquistossomose. Teve uma doença hepática por um parasita, né? A esquistossomose. Aí chegou esse quadro, tá? E aí, o que é que né? Quando chega nesse quadro, né? Por que fica essas varizes esofágicas? Então, veja, o fígado já está acumulado de quê? De gordura, concorda? Então, entra mais alguma coisa no fígado? Não, porque está abarrotado de gordura lá. Então, tudo que a gente ingere, todos os alimentos, vai para onde? Cai na veia porta para chegar para o fígado. Só que eles ficam presos na veia porta. Por quê? Porque não consegue chegar mais no fígado. Então, às vezes, fica tudo o quê? Que a gente chama de varizes esofágicas. Então, fica lá, cheio de nutriente ali, querendo ir para o fígado, e o paciente com essas varizes. Olha aqui o paciente aqui. Aqui é porque a foto não ficou muito boa, mas ele tava com, além dele estar com ascite, né, ele tava com várias também varizes esofágicas, tá? No caso dele foi hepatite desse paciente aqui, ele tem a esquistossomose eu tive que usar as recomendações, né, de hepatite, porque ele teve uma hepatite pelo parasita, tá? Fecal oral, enfim. Deixa eu falar aqui. Já falo dessa hepatite fulminante. Bom, existe a questão, né, que o paciente ele pode evoluir para, como a gente já viu, que é o quadro de cirrose, né? Então, quando é que ele chega, como a gente já viu, né? Ele acumulou gordura, seja por álcool ou por alimentação. Aí esse tecido, né, ele virou fibrótico. E quando ele praticamente, né, quase todo o fígado, ele tá fibrosado, ele entra no quadro que a gente chama de cirrose. E aí o que acontece, minha gente? Começa o paciente a ter sangramento. Eu tinha um paciente que ele pulava em cima do leito, ficava pulando em cima do leito. E na medida que ele pulava em cima do leito, era saindo sangue pelo nariz, saindo pelo ouvido, saindo sangue pela boca. Por quê? Ver a porta, não tinha por onde. Não tava dando conta, vê? O alimento, ele teria que ir via porta, fígado. O fígado tá lá, não recebe mais alimento. O alimento fica acumulado na veia porta e vai ficar chegando alimento na veia porta. Uma hora vai se romper, né? E aí, o que acontece? Esse extravasamento, né, de sangue no trato gastrointestinal, o paciente começa a vomitar sangue, encefalopatia, que ele entra em confusão mental, né? Então, você vê muito paciente, às vezes assim, ó, no leito, né? Levantando os braços, que a gente diz que ele tá com encefalopatia, né? Nesse caso, tem que ser uma dieta hipoproteica. Depois eu vou dizer a vocês por quê. Então, aí, quando o paciente tá com esses movimentos involuntários, né? Então, ele não perde a consciência. Então, ele entra no quadro de encefalopatia. Então, o paciente com cirrose, ele tem sangramento, ele tem hipertensão portal, né? Que a gente já falou, né? Que é aquelas veias esofágicas. E esse quadro de encefalopatia, tá? Então, como é que tem que ser a dieta, né, de um paciente com cirrose? Vou mostrar aqui pra vocês. Só meio minuto. A cirrose, gente, como eu já vinha falado pra vocês,
ela é uma doença que vocês vão colocar uma dieta hiperproteica, tá? Para esse paciente, porque ele já, quando ele tá na cirrose, vocês lembram que depois a gente tem uma esteatose hepática, depois a gente tem uma esteatohepatite e depois na cirrose, então ele também tem uma inflamação, né? Então vai ser uma dieta de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso. Como é que você vai calcular o VET? É de 35 a 40, né? Então vai pegar 40 e multiplicar pelo peso do paciente. Quanto de carboidrato? De 55 a 70% desse paciente, né? E quanto de lipídio? De 25 a 30%. Para não errar, gente, você bota para todas as doenças hepáticas, você bota 30%, você consegue bater, tá? Então, no caso. Agora, se ele for desnutrido, né? Então, se ele tiver cirrose compensada, mas se ele tiver desnutrido, aí você bota de 1,5, 1,8, você vai botar mais proteína e você pode botar mais energia. Ao invés de 40, você pode usar 50. Varia de 35 a 50 quilocalorias por quilo. Então, pega 50 e multiplica pelo peso para calcular o VET, tá? Bom, agora a gente vai ver a última doença hepática, né? Que é a encefalopatia. Existem vários graus, né? A grau 1 e 2, a gente vê que a dieta ela é hiperproteica, tá? De 1,2 a 1,6. Agora, se a encefalopatia hepática ela tem grau 3 ou grau 4, a dieta é o quê? Hipoproteica, 0,6 e tem que ser de BCAA. Como assim, Paula? Vou botar aqui. Veja, o quadro de encefalopatia, eu acho que vocês estudaram isso em bioquímica, que é em relação ao ciclo da ureia. Então, o que é que está acontecendo com esse paciente com encefalopatia? Eu vou até pegar uma imagem aqui que mostra um paciente com encefalopatia. Então, como eu falei, aquele paciente que fica levantando os braços no meio do corredor, né? É parecido como é semelhante a como se ele estivesse convulsionando. Então, no quadro de encefalopatia, você tem que saber o grau que ele tá. Então, se ele tá no grau 1 e 2, significa que ele ainda tá fazendo ciclo da ureia. Tá meio debilitado, mas ainda tá fazendo, ainda tá dando conta. Quando ele tá no quadro, né, de grau 3 e 4, o ciclo da ureia, gente, ó. Sem ciclo da ureia, a gente sabe que a proteína, ela tem um grupamento amina, que vira amônia, e amônia é tóxico. Então, o que é encefalopatia? É o acúmulo de amônia. Então, se eu tenho um paciente com acúmulo de amônia, eu vou botar amônia para esse paciente. Onde é que eu encontro amônia? Eu vou ingerir amina, e a amina vira amônia, né? Que a proteína não tem o grupamento amina. Então, por isso que eu, num quadro de grau 3 e 4 de encefalopatia, que é o acúmulo de amônia, a gente coloca hipoproteica, 0,6 gramas por quilo de peso. E bate com BCAA, né? Que é leucina, isoleucina e valina. Por quê, gente? Porque esses aminoácidos são aminoácidos que vão para o músculo, tá? Geralmente são aminoácidos... Que eu lembro que eu disse a vocês, tudo que a gente come vai para onde? Tá, fígado. Só que os aminoácidos de cadeia ramificada vai diretamente para o músculo, sem precisar para o fígado. Ou seja, eu não vou sobrecarregar esse fígado, entende? Então, além de você fazer uma dieta hipoproteica, você colocar 0,6 gramas por quilo de peso, você tem que botar BCAA, tá? Ou na forma de suplemento, ou alguns alimentos que eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, se eu coloco aminoácidos de cadeia, vagina, paciente com encefalopatia hepática, e aí você coloca aminoácidos de cadeia aromática, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gema de ovo, né? Então, nessa situação, o que é que vai acontecer? Você, além de não estar expulsando o grupamento amina, você vai aumentar o acúmulo de amônia, né, nesse paciente. Deixa eu mostrar para vocês uma figura bem legal. Além, se você colocar os aminoácidos de cadeia ramificada, massa. Mas se você coloca o aromático, esse aminoácido, ele obrigatoriamente, ele vai pro fígado. O aromático, ele não vai pro músculo, ele vai pro fígado. E aí, se ele vai pro fígado, ele vai levar o quê? Grupamento amina. E grupamento amina tem amônia. A gente viu que encefalopatia é quando o paciente tem uma disfunção neural por acúmulo de amônia. E aí, isso faz com que o paciente fique lá, né, enfim, tendo crise convulsiva, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês as fontes.
Então, alimentos, né, contraindicados e tem os indicados. Os alimentos indicados são os aminoácidos de cadeia o quê? Ramificada. Que aí a gente tem né, o azeite, a gente tem aqui os peixes, né, a sardinha, e você pode colocar as frutas também para esse paciente, né? Então, os vegetais para esse paciente, o brócolis para esse paciente, né? Azeite, cebola, tomate. E os aromáticos, o que seria basicamente os aromáticos? A gente tem aqui a gema de ovo, nessa situação. Agora, gente, isso não é para toda doença hepática, não. É só na encefalopatia hepática, grau 3 e 4. Tá? A carne de vaca e carne de porco, o frango e derivados, tá? Então, nessa situação, esses alimentos aqui, eles têm muito aminoácido de cadeia, o quê? Aromática, o que é ruim. A gente tem que priorizar o ramificado. E aí, a gente tem aqui os vegetais, né? E de proteína aqui, a gente tem os peixes, a sardinha, né? E a soja. Tá? Então, só recapitulando. Então, por que nesse paciente tem que ser hipoproteica? Porque ele não está fazendo ciclo da ureia e para isso ele tem um acúmulo de amônia. Então, para evitar isso, você vai botar o quê? Aminoácidos de cadeia ramificada, porque eles vão para o fígado. Não vou colocar aromática, porque senão a aromática vai para o fígado e ele vai acumular lá amônia. Tá? Então, aminoácidos de cadeia ramificada, dieta hipoproteica, 0,6 a na verdade é 0,6 gramas por quilo de peso de BCAA ou suplementar com BCAA, tá? Ah, Paula, mas, por exemplo, leucina tem no leite, tem no ovo. Por exemplo, você bota a clara, por exemplo, o ovo sem a gema, tranquilo, né? Mas aí, por exemplo, Paula, mas, por exemplo, o frango também tem leucina. Tem leucina, mas também tem outros aminoácidos que são aromáticos. Não tem como a gente isolar. No suplemento, é massa. Então, por exemplo, lá no hospital, quando ele tá de sonda, eu uso BCA tranquilo, né? Mas pelos alimentos você não consegue tirar só a leucina pra cá, não consigo tirar aqui o metionina, tá? Não consigo. Na verdade, só por meio da indústria. Bom, então deixa eu voltar aqui. Gente, ó, essa aula ela é extensa mesmo, viu? Acho que é uma das... Por isso que assim, eu já tô botando as aulas mais longas logo de agora. Porque depois vocês vão ficar cansadas. As aulas mais bestinhas, a partir da semana que vem, vai ser só besteira. Digo logo. Você vai ver tolerância à lactose, a diferença como tratar um paciente com a PLV, intolerância à lactose, doença celíaca, só besteira. Que isso é fácil. Fácil se vocês não já souberem. Mas a batata quente eu já botei logo de agora, já para vocês estão aí só na alegria. Aí eu tô botando logo agora para vocês terem mais tempo de estudar. Deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Gente, a gente viu que quem é que evolui pro quadro de encefalopatia hepática? Geralmente a gente tem uma hepatite que a gente chama de hepatite. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fulminante. Né? O nome já diz, hepatite fulminante. Então, por exemplo, a hepatite fulminante é quando acontece isso que esse paciente tá fazendo aqui, ó. Lembra? Então, qualquer paciente, tanto depois da cirrose, tanto na cirrose, como também na hepatite B e na E também, tá? Então, B e E pode evoluir para uma hepatite fulminante. O que é essa hepatite fulminante? É quando o paciente tem encefalopatia, esses negócios aqui, ó. Mas lembre que a cirrose também pode dar, tá? Então, ele começa a ter esses movimentos involuntários. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aquele primeiro quadrinho, né? Eu mostrei no início da aula. A hepatite B e a E, elas podem evoluir para uma hepatite fulminante, tá? E aí, o que é essa hepatite fulminante? Tudo isso aqui eu já falei. Então, vou passar. Ó aqui, hepatite fulminante. É quando o paciente tem encefalopatia hepática. E lembra que quando for grau 2 e 3, a gente coloca uma dieta hipoproteica. Ó o paciente tendo aqui o que eu falei pra vocês, encefalopatia hepática, né? As contrações, né, involuntárias do músculo. Certo. Vamos lá. Eu já falei, tô passando. Exames bioquímicos, eu já falei o que é que eu pedia, quais os exames que eu peço, né? Da TGO, TGP, o ALT, né? AST.
que é a aminotransferase, tanto a alanina como o aspartato, a aminotransferase, que eu acho que eu já falei isso. Falei da fosfatase alcalina, bilirrubina direta e indireta, que eu também peço, tá? E a gama também. São sempre que eu uso de exame bioquímico. Em relação às vitaminas, né? Então, gente, o que é que eu suplemento? Sempre as vitaminas hidrossolúveis. Paula, você suplementa as lipossolúveis? E aí? Depende, tá? Então, todas as doenças hepáticas eu suplemento as vitaminas hidrossolúveis. Eu dou o complexo B, certo? Mas quando é que você, além do complexo B, você também coloca as hidrossolúveis? Quando o paciente ele tem uma doença hepática não alcoólica. Então, por exemplo, lembra que esse paciente tem um distúrbio, ele não vai acumular gordura? A absorção de gordura dele também vai ser afetada? Então, obviamente, a absorção dele das vitaminas lipossolúveis vai ser menor. Então, quando ele tiver um quadro de esteatose hepática por conta da alimentação, é importante você suplementar tanto a lipossolúvel como a hidrossolúvel. Nos outros casos, eu só suplemento a do complexo B, certo? E principalmente quando faz uso de álcool, né? Que aí perde o complexo B. Gente, quais são as reações que vão estar acontecendo nesse paciente? As reações bioquímicas, né, nas doenças hepáticas crônicas, né? Então, de lise, de quebra, tá? Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Gliconeogênese, glicogenólise nesse paciente, lise dos lipídios, que é a lipólise, proteólise, que é a quebra da proteína. Então, ele vai estar em eterno catabolismo, tá? Então, eu acho que eu finalizei, mas deixa eu só certificar aqui, fazer uma... Lembrando, gente, que isso é uma coisa que cai muito na prova de residência, que é em relação à fisiopatologia da encefalopatia hepática. No caso da encefalopatia hepática, lembre-se que o neurônio ele não é destruído, tá? O acúmulo de amônia não destrói o neurônio, ele aumenta os radicais livres, né? O estresse oxidativo, tá? Então, ele não chega a destruir os neurônios, certo? E assim, o que é que esse acúmulo de amônia faz, né? Ele tem um efeito tóxico sobre as células da glia, que as células da glia, ela é de sustentação e de alimentação para o neurônio. Você sabe que o neurônio, ele é responsável por passar informação, né? Então, por exemplo, eu tô mexendo aqui minha mão porque meu neurônio tá mandando informação, né, pro sistema nervoso central e, ó, vai, faz isso. Então, eu tô levantando aqui, tô dando tchauzinho porque o meu neurônio tá funcionando. Então, pro neurônio funcionar, ele precisa de alimento. Quem dá alimento? As células gliais. Só que as células gliais não conseguem dar alimento pro neurônio se as células gliais tiver acúmulo de quê? De amônia na encefalopatia hepática. Tá? Então, ele sempre pergunta isso. O que é que acontece com as células gliais, né, na encefalopatia hepática? Tem acúmulo de amônia. Destrói o neurônio? Não. O neurônio ele não, a estrutura dele não é alterada, mas ele fica sem alimento, tá? Estresse oxidativo, alteração na via de produção de ATP, então, ou seja, a produção de ATP, de energia pelo cérebro, vai ser afetada pelo acúmulo de amônia e muitas enzimas do cérebro vão ser inativadas também pelo acúmulo de amônia, tá? Então cai muito isso. Pronto, eu acho que aqui tem falando de nutrição enteral que a gente já viu, né, minha gente? O paciente sempre por via oral, independente da doença hepática que a gente viu, seja hepatite, seja esteatose hepática, né, não alcoólica ou alcoólica, ou cirrose, né, que a gente viu hoje, ou com encefalopatia, né, que são grau 1, 2 ou 3 e 4, independente se for essas doenças hepáticas, todas essas que a gente estudou hoje, independente, sempre vai ser via oral. Se ingerir menos de 60% do que ele precisa, se ele ingerir 75% a menos do que ele precisa, suplementa. Se ele está ingerindo abaixo de 60%, sonda. Se a sonda não der certo, parenteral, tá? Então, é bem... Enfim. Finalizamos e agora eu vou estar disponível, né? Para tirar as dúvidas, cada um no seu horário, tá? Então... estarei disposta aí para tirar as dúvidas, certo? Mas por hoje é só.